A imagem de mulher fatal que você viu na vinheta de abertura, que você está vendo agora de novo, simboliza esteticamente um dos principais sintomas, se não é o principal sintoma mais destrutivo, de autossabotagem de vários transtornos mentais, especialmente de viés afetivo, e que não existe mais na página eletrônica dos transtornos desde 2011. Em 2012 foi removida da Wikipédia, o que não foi apenas uma remoção simbólica, houve também uma remoção de conteúdo divulgado nessas páginas eletrônicas, que são bastante influenciadas pelas academias e grupos organizados, dificultando até que as pessoas que sintam necessidade possam se informar com uma precisão científica, de uma forma completa, sem nenhuma ocultação, de alguns problemas sérios que possam estar acontecendo em suas vidas. Muitas vezes, detectar uma informação completa, de boa qualidade, pode até salvar a vida de uma pessoa, porque os transtornos mentais, diferentemente de doenças que ocasionem no seu quadro sintomático a dor, doenças ditas orgânicas, porque os problemas mentais também, geralmente eles têm um componente orgânico. O que vem ficando cada vez mais evidente com o desenvolvimento científico é que a psicoterapia, ela muitas vezes ela é limitada quanto à eficácia, os resultados que ela oferece, porque as doenças mentais, frequentemente elas vão ter esse viés orgânico também. Mas as doenças orgânicas, como são ditas, referidas, elas motivam por si só que o enfermo procure um médico. Só que as doenças mentais e os outros transtornos, só que os transtornos mentais, muitas vezes, por si só, não levantam suspeita da necessidade de buscar ajuda médica, até que os danos na vida de uma pessoa acometida pela doença se tornem irreversíveis. E a importância de oferecer uma informação completa, boa, para disponibilizar uma informação verdadeira, legítima, sem nenhuma ocultação, é importante até para a saúde pública. Porém, o feminismo é mais forte do que o interesse público e acaba-se até criando essas situações em que a pessoa já não consegue mais nem se informar direito, quando colide com as principais fontes de consulta popular nesses assuntos. Se você desconfia que alguém tem um transtorno que seja considerado patológico, é complicado até você chegar nessa pessoa. E se você não é médico, como é que você vai dizer para essa pessoa, dependendo da situação social, que ela pode ter algum problema, que ela fica muito difícil. E se você, para você desconfiar que você mesmo tem um transtorno mental, você tem que ter informação para desconfiar que você tem esse transtorno, com exceção de um quadro sintomático que se apresente bizarro ao senso comum. Por exemplo, até sem ver uma pessoa, mas só pela forma como ela se conduz nas redes sociais, vendo as coisas que ela fala, os padrões e conteúdos de suas postagens, olha, eu vou dizer uma coisa. E as pessoas acabam não percebendo que não se trata, às vezes, apenas de uma questão de personalidade. A pessoa ela é daquele jeito. Às vezes, existe ali um componente que, tecnicamente, pode ser considerado passível até de ministrar algum remédio. E você acaba assistindo sem poder fazer nada que não exponha a sua própria integridade. Como é que vai chegar numa pessoa e dizer, olha, você apresenta certo um quadro? É muito difícil, né? E às vezes com informação mais qualificada disponível nos meios populares de consulta, isso poderia diminuir os índices de incidência de desgraças na vida dessas pessoas. E você só vai ficar ali assistindo
alguém se afundar sem perceber que em algum momento vai ter que procurar um médico. E você fica vendo que ela não fará, a menos que muitas vezes os danos na vida já tenham se tornado insuportáveis e colocado de uma forma bastante flagrante, com prejuízos irrecuperáveis, que com mais informação poderia ter sido evitada. As pessoas nunca veem conexão entre o feminismo e o politicamente correto, mas essa conexão existe. E o politicamente correto provoca essas adulterações de informações, omissões, descrições insuficientes, ruins, às vezes até errôneas, e com justificativas do tipo que deve-se evitar a estigmatização, o preconceito contra as pessoas que são portadoras de certos transtornos, e que isso, com esse tipo de justificativas, mais ou menos seria como dizer que deveria se esconder os sintomas de uma doença, porque expô-los de uma forma clara para que todos possam saber. Seria algo indevido, sem considerar o dano que essa desinformação causa à saúde pública. E quanto mais feminista se torna uma sociedade, mais o politicamente correto vai interferir na livre manifestação, sem nenhuma intimidação, do pensamento legítimo. Para não me estender muito e não ficar demorado, este vídeo, que é só uma introdução para a nova playlist Folie à Deux, nos vídeos específicos eu vou ser bem mais simplificador. Eu vou usar uma linguagem mais simples, para conseguir ajudar os homens que possam estar sofrendo em função tanto de um problema que tenho, como o problema da parceira. E mais ou menos na sequência vou tratar primeiro da mitomania, depois vamos pegar alguns transtornos afetivos, a depressiva, a bipolar, a border. Vamos abordar questões e características de personalidade, o transtorno explosivo intermitente, a histriônica. Finalmente, nós vamos chegar ali na sociopatia, a sociopata. E mais para o final, nós vamos segmentar alguns problemas que geralmente são mais evidentes por si só, porque apresentam delírios bizarros ou alucinações visuais, auditivas, enfim, lá para o final ficarão os transtornos mentais, que são geralmente percebidos com mais clareza, frequência e convicção na percepção popular. Eu sempre gosto de salientar que a dimensão psíquica dos transtornos mentais é objeto de uma classificação relativamente arbitrária, ligada ao contexto da época, às vezes até ao politicamente correto. As ciências da mente, elas têm um estatuto epistemológico muito mal definido. Os diagnósticos, eles são clínicos, comportamentais, e cada doente, ele tem o seu próprio jeito de ser doente. Ele tem meio que os seus próprios sintomas, porque as pessoas são diferentes normalmente. Portanto, elas também são diferentes anormalmente. Cada doente mental é doente ao seu jeito. Às vezes até é difícil saber onde termina uma classificação e começa a outra. As coisas problemáticas se apresentam bastante misturadas. Mas o objetivo é fornecer uma ajuda aos homens que possam estar sofrendo, especialmente com relacionamentos, ou que passaram por relacionamentos e que podem ter alguma suspeita de problemas que possam ter vivido. Enfim, falar de homem para homem, sem esconder nada. Vão ficar todos os conteúdos nessa playlist específica Folie à Deux. Esse conteúdo não será científico, vai trazer um conhecimento da ciência, mas não é um conteúdo científico. Mas pensando nos homens que possam estar sofrendo, que precisam de compreensão, precisam de um apoio, que vivem repletos de incertezas e que muitas vezes, quando vão buscar ajuda, ou tentam buscar ajuda para alguém, acabam se deparando com discursos
que são pessoais dos psicólogos e dos psiquiatras, são discursos pessoais. Nem sempre tudo o que se ouve numa clínica é fruto de uma premissa assentada com firmeza pela metodologia científica. Às vezes um homem acaba até saindo pior, mais desconfortável do que quando entrou, em função de problemas que possam envolver a sua parceira e acabar muitas vezes até se sentindo culpados, mesmo quando não sejam. Porque afinal está tudo aparelhado. Não é difícil ver hoje que um psicólogo já nem tem muita liberdade para poder adotar seu próprio sistema de trabalho, para poder oferecer um conforto aos que buscam, porque tem toda uma questão do politicamente correto, o aparelhamento de um conselho de classe que cai em cima. E tem uma doutrinação também nas universidades, uma doutrinação feminista. Acho que uma das coisas que deixa mais óbvio o problema é que, apesar de qualquer profissional da área da saúde mental saber que uma mulher ela pode fazer o mal, tanto quanto um homem pode fazer o mal, mesmo assim, o silêncio é absoluto. Ninguém fala nada. Quando nós temos um aparelhamento estatal voltado unicamente para o sacrifício e para a punição do homem, nas situações domésticas e íntimas, e eles sabendo muito bem que a coisa não funciona assim, eles ficam no mais absoluto silêncio. O homem acaba se sentindo até culpado por situações, por dramas, sofrimentos que ele não é o causador, que ele não é o responsável primário. Por responsável primário, eu digo é aquele que tem a doença. Se não forem os dois, ou se não for até o homem. Mas o responsável primário, qualquer um dos dois, é aquele que tem a doença. E como a relação conjugal ela é complexa, acaba às vezes também, quem não é, muitas vezes acaba ficando doente também. Vai acabar ali adiante reagindo, se conduzindo de determinada forma que pode ser considerada que não seja a forma mais saudável, mas o responsável primário em problemas de relacionamento provocados primariamente pelo transtorno é aquele que tem a doença, desde que sem esta não ocorressem os problemas. O homem termina até sendo violentado pelo Estado, se não for pela própria mulher, e às vezes até sem ter culpa nenhuma. E tudo isso diante do mais absoluto silêncio da classe dos que, acho que até é uma questão ética, né? Eles deveriam estar falando sobre isso, né? Que as mulheres são capazes de fazer o mal, tanto quanto os homens. E é por não estarem fazendo isso de uma forma eficaz e pública, é que as pessoas, elas têm mesmo é que abrir o bico, elas têm que falar, têm que criticar e têm que fornecer alguma coisa para ajudar os que sofrem, às vezes de uma forma injusta. E estes são especialmente, na maioria das vezes, os homens, os que sofrem de uma forma mais injusta, devido à misandria. A imagem que você está vendo na tela, que foi removida pela patrulha da página eletrônica da Wikipédia no ano de 2011 para 2012, junto com um conteúdo muito importante tratando da adicção sexual, que é um sintoma de vários transtornos. Você imagina a situação de uma medida de afastamento do lar contra um homem, obter uma medida de afastamento do homem do lar e depois transformar a casa em um